Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Nós vamos falar de um assunto hoje, do qual somente conhecemos e estudamos o aspecto espírita. Porquanto nesta vida não temos conhecimento nem habilidades de artista. Então, tudo aquilo que nós abordarmos na noite de hoje é com base, com a ótica do conhecimento espírita. O nosso estudo, ele tem como fonte, primeiro, é claro, as 5 obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese, os Milagres e as Predições. São essas 5 obras. E como obra complementar, esta cujo nome aí está, que intitula-se Atualidade do Pensamento Espírita. Uma obra psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco e ditada pelo espírito de Viana de Carvalho. Viana de Carvalho, ou Vianinha, como é carinhosamente chamado por nós espíritas, foi alguém que, na sua última reencarnação, foi militar, como você, Divaldo. E fundou centros espíritas do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Aliás, deve-se aos militares muitas fundações de centros espíritas, porquanto eram as pessoas que mudavam muito frequentemente de domicílio e eram os agentes da propagação do espiritismo. Isso aconteceu com Viana de Carvalho. Era uma alma, um espírito infatigável, grande orador, daqueles que quando falava, cativava e deslumbrava tantos quantos o ouviam, seja pela oratória pujante, seja pelo conhecimento aprofundado da doutrina dos espíritos. Viana foi um daqueles espíritas que enfrentou os tempos em que aqueles que professavam o espiritismo eram discriminados e perseguidos. E ele conseguiu divulgar a doutrina por onde passou. E é esse espírito, então, que vem nesta obra trazer não a atualização do espiritismo, porque o espiritismo é atual. Aliás, o espiritismo, nós ainda teremos que evoluir muito para compreendermos determinados princípios que ele propõe. Mas como é que esta obra é estruturada? Divaldo formulou em vários campos do conhecimento, passando pelas ciências econômicas, pelas ciências sociais, pelas ciências médicas, pelas ciências psicológicas, sociológicas, enfim, por vários ramos do conhecimento, ele formulou perguntas a Viana de Carvalho. E Viana de Carvalho foi respondendo como fazer a aplicação do espiritismo àquilo que nós vivemos no século presente. Porque todos nós somos cidadãos, somos pessoas que participamos de grupos sociais. O fato de sermos espíritas não traz nenhuma exigência
de que nos insulemos, de que nos tornemos alienados. Mas o fato de sermos espíritas nos dá a responsabilidade de, quando atuarmos no mundo, pautarmos esta atuação por uma diretriz que impulsione o progresso, que pacifique as relações, que espiritualize a convivência e que nos traga, sobretudo, bem-estar e crescimento moral. Estou fazendo esse preâmbulo porque nós trouxemos o assunto de hoje em função de uma discussão que tem sido presente na mídia nos últimos dias no Rio Grande do Sul e que tem despertado o interesse, a curiosidade, as manifestações do mundo inteiro, que é a exposição de arte que estava sendo realizada no espaço do Santander Cultural e que foi cancelada. E aí ela criou reações, como é natural, a sociedade se estrutura no conflito, ela criou reações de ambos os lados, dos contras, dos a favor. Tá? Então, a nossa tarefa agora, nesse momento, não é nos partidarizarmos aqui, porque isso não nos cabe. Tá? Quem quiser se partidarizar tem o direito, porque nós somos livres. E por sermos livres, nós somos responsáveis por tudo o que fazemos, pensamos, dizemos ou não fazemos ou não dizemos. Então, qual é o nosso papel? É trazermos a visão que o Espiritismo tem da arte. E nós vamos começar pela questão que é de número 135 no livro Atualidade do Pensamento Espírita, ditado pelo Espírito de Manuel Viana de Carvalho, que está lá na página 121. Eu tenho a primeira edição da obra, não é muito antiga, deve ter uns 20 anos, quando muito. Né? Então, quando eu nasci, eu ganhei essa obra de presente. E lá fala-nos Viana de Carvalho, a partir da pergunta do Divaldo, sobre os estilos da arte. Como é que se explica essa manifestação da arte com vários estilos, seja a música, seja o teatro, seja a literatura, o cinema, enfim, a arte. E aí, Viana responde, que cada espírito vê e sente a arte com as suas características evolutivas. Uma arte é uma representação de acordo com o meu processo evolutivo, de acordo com as minhas experiências individuais, com o conhecimento que eu já consegui desenvolver, assimilar e colocar em prática pela assimilação e pela vivência, eu vou ver e sentir a arte. Então, o estilo para o artista, para aquele que trabalha com a arte, ele é praticamente, como diz Viana de Carvalho, o que poderia chamar o legítimo autógrafo, colocado naquilo que faz. Então, quando nós observamos um quadro, quando nós observamos uma escultura, quando nós ouvimos uma música, aquilo ali está refletindo o estágio evolutivo daquele que o compôs, daquele que o esculpiu, daquele que o desenhou, daquele que o representou.
porque é uma forma como o artista vê o mundo, a partir da sua esteira evolutiva. É o primeiro conceito que Viana nos traz. Depois, há uma pergunta lá que diz: e como é a arte no mundo espiritual? Como será que é a arte? Será que tem artistas no mundo espiritual? Bom, o Espiritismo nos diz que a Terra é uma representação grosseira do que há no mundo espiritual. E nós sabemos também, isso está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Muitas Moradas, que Jesus, naquelas 48 horas anteriores ao sacrifício da cruz, ele reúne o colégio apostólico e repassa aos seus discípulos uma informação de natureza científica. Há muitas moradas na casa do meu Pai, que é o universo. E depois, os benfeitores amigos, por ocasião da codificação, no próprio Evangelho, ele vem dizer que há muitos tipos de mundos, desde os mundos primitivos até os mundos celestes ou divinos. Então, há os mundos primitivos, há os mundos como a Terra, que são mundos de expiações e provas. Depois tem aqueles mundos que nós sonhamos em habitar daqui a pouco, que são os regeneradores. Depois nós teremos os mundos felizes e depois os celestes ou divinos. Então, se a arte é uma representação das vivências daquele que a produz, nós vamos compreender que na espiritualidade nós teremos artistas habitando nos mundos celestes ou divinos, produzindo que tipo de arte? Arte celeste, arte divina e transcendental, né? E nós teremos artistas espíritos produzindo arte nos mundos primitivos. Então, a arte no mundo espiritual, diz Viana, há expressões de estesia que a mente humana ainda não pode conceber e nem o seu vocabulário traduzir. Não existe arte tão sublime, tão bela, que a gente não consegue nem entender como será. E que não teríamos nem vocabulário para traduzir. Entender-se, todavia, que existem esferas ainda inferiores, falta um N ali, onde estagiam os espíritos rebeldes e primários, e se comprazem no erro e no mal, sendo aí diferente, porque mais grotescas as suas manifestações artísticas, porque também as existem. Então, a arte no mundo espiritual ela não é diferente da arte da Terra. Só que a arte terrena, na sua grande maioria, ela ainda é uma arte relacionada ao nosso estágio evolutivo. Há algumas com uma parcela maior de primitivismo e outras com uma parcela menor, né? E aí tudo bem. Aí vem uma pergunta, mas afinal, para que serve a arte no mundo? Qual é a destinação da arte no mundo? Pergunta Divaldo para Viana. E ele responde, a arte tem como meta mentalizar a beleza invisível de todas as coisas, despertando a sensibilidade e aprofundando o senso de contemplação, promovendo o ser humano aos páramos da espiritualidade. Esta é a destinação da arte no mundo.
Então, quando nós apreciamos qualquer tipo de arte, seja pelo olhar, seja pelo tato, seja pela audição, nós precisamos perguntar o que é que nós estamos sentindo com isso. Isso está nos pacificando? Isso está nos trazendo bem-estar? Isso está nos ajudando a elevar a nossa sintonia? Isso está fazendo bem? É o que nós devemos nos indagar. Porque a destinação da arte é promover o ser humano aos páramos da espiritualidade. Esta é a orientação que os princípios da doutrina espírita nos trazem. E nós não vamos muito longe para percebermos isso. Quando nós ouvimos uma música, porque hoje a coisa está muito assim, né? Tudo é expressão da diversidade. Agora, o que é que nós precisamos compreender é o que essa diversidade está produzindo na sociedade. Nós fazemos parte, como movimento espírita, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E temos buscado dialogar muito sobre a questão do funk na escola. E quando as pessoas querem raciocinar muito sobre determinadas questões de profundidade, como é que elas nos atraem? São fanáticos religiosos. Ok, não tem problema. A gente já foi apedrejado, né? Nós já fomos para a fogueira, nós já morremos no circo. Hoje está bem mais tranquilo isso, porque a coisa fica no nível da agressão verbal. Mas o que acontece? Me chegou há poucos dias, e eu ainda não tive o tempo de ler, isto muitos especialistas da área já vêm pontuando e dizendo o dano que determinados ritmos causam ao cérebro. E aos sentimentos, porque nisso a ciência ainda não chegou, mas a ciência espírita já. Então nós estamos a braços com uma violência enorme nas escolas, com a drogadição, com a prostituição infantil. E nós estamos agora assistindo, no espaço nobre da TV, uma realidade. Eu quero muito ler essa pesquisa científica sobre a influência dos ritmos na estrutura cerebral e na saúde mental das pessoas. Quando se fala isso com criança, nós precisamos parar para pensar o que é que nós estamos produzindo por determinados tipos de arte. Porque isso é responsabilidade nossa. Não existe nenhum Deus sentado no trono de plantão para nos lançar no céu ou no inferno. O que existe é uma consciência que, quando começa a agregar em si o mal que faz ao outro ou a si, ela traz a depressão, ela traz o desejo de desertar da vida. Nós estamos com uma pandemia grave, que é o suicídio. Por que é que nós estamos desgostando da vida? É preciso pensarmos. Graças à sua contribuição, o bruto se acalma. O primitivo se comove. O agressivo se apazigua.
o enfermo se renova, o infeliz se redescobre e todos os outros indivíduos ascendem na direção dos grandes cimos. Essa é a destinação da arte. É para isso que a arte deve caminhar. Desse modo evolui do grotesco ao transcendental. Ah, mas lá na Capela Sistina do Vaticano tem pessoas nuas. E daí? A arte no mundo não deixa de ter a destinação de elevar o homem. Agora, eu faço daquilo que eu produzo o que eu quiser, eu sou responsável por isso. Querem ver um espírito que é extremamente conhecido da gente no movimento espírita, que é Frederic François Chopin. Chopin é conhecido desde o tempo de Kardec, na Revista Espírita. Ele vinha acompanhando Mozart, dava, enfim, as mensagens. E depois, através da nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira, essa médica fantástica que viveu no estado do Rio de Janeiro, desencarnou nonagenária, deixando produções belíssimas como Memórias de um Suicida e outras. Chopin era um dos espíritos que tinha um contato muito estreito com Dona Ivone. Qual era o desejo dele? Era renascer no mundo para auxiliar, através da música, a transformação moral das pessoas. Porque ele se deu conta da espiritualidade, que a arte produzida pela arte não cumpre a sua finalidade. Não o fez feliz. Quantos artistas buscam o suicídio? E a gente os tem, assim, por gênios. Mas o que acontece? Essa arte produzida, ela muitas vezes não está cumprindo esse papel de conduzir as criaturas aos grandes cimos da espiritualidade. E, é claro, não está cumprindo o papel individual de apaziguar aquele que a produz. Então é uma questão que nós precisamos ter muito presentes, que o artista é instrumento da espiritualidade. Na obra O Consolador, o Chico tem uma frase que ele diz: o artista verdadeiro é o médium da beleza divina. Esse é o nosso ideal. Tá? Então, o artista é instrumento da espiritualidade. Que é a espiritualidade? Aquela com a qual ele é capaz de se relacionar pelo processo de sintonia. Imaginemos um músico alcoolizado, fumando, experimentando drogas pesadas. Qual é a sintonia estabelecida? Imagine um escultor sexólatra. E todas as nossas edificações no mundo, nós aqui estamos falando especialmente da arte, mas nós esculpimos diariamente com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós sentimos e endereçamos ao outro. Nós vamos esculpindo criações que ficam orbitando na nossa volta. E essas criações, elas podem nos trazer paz, tranquilidade, como podem nos trazer grandes tormentos. A quinta e última obra da codificação espírita, intitulada A Gênese, Milagres e Predições, ela tem um capítulo de número 14, que é uma das teses científicas mais belas e profundas já desenvolvidas. Que é exatamente isso. É mostrar que mundo nós construímos para nós. Que morada nós construímos para nós.
Hoje que se popularizou o palavrão, hoje parece muitas vezes que se a gente não disser um palavrão, quando se vê surpreendido, quando se vê desagradado, nós não estamos de acordo com os tempos atuais. Se a gente pudesse ter um aparelho para mensurar a qualidade de fluido que nós expelimos quando pronunciamos um palavrão, nós ficaríamos aterrorizados. Isso é científico. Você sente? Já se mediu a tensão arterial, já se mediu o índice de adrenalina que nós inoculamos na nossa corrente sanguínea quando nós pronunciamos um palavrão. Quando nós interessamos uma expressão injuriosa para o outro. Isso hoje está comprovado cientificamente. Tem um livro, Coração Inteligente, que traz gráficos disso. Mas a gente nem precisava do livro, porque o maior cientista de todos os tempos já havia nos advertido para não dizer raca ao teu irmão. Jesus disse, não pronuncia a raca ao teu irmão. Raca era um termo pejorativo, era uma espécie de palavrão. E Jesus recomendou que nós não disséssemos isso. Então, quando muitas vezes nós vamos nos manifestar a nossa indignação, que é alguma coisa necessária, nos indignarmos com a injustiça, nos indignarmos com a omissão, até nisso nós precisamos ter medidas. Na obra de André Luiz, ele vai nos trazer que aquele que expressa a sua indignação de forma descontrolada, ele está lesando os centros da fala e poderá renascer com alterações para falar, para se expressar. Uma delas é a gaguez, em que a pessoa quer falar rápido e não consegue. Isso demonstra lesão perispiritual naquelas energias correspondentes aos órgãos da fala, pela nossa indignação vertida de forma violenta. Então, que bênção nós temos! Este contexto doutrinário que nos previne de termos estas dificuldades na vida futura, tratando-nos desde agora. Aqui, quem é o artista verdadeiro? Achei fantástica. O Vianinha repete aqui praticamente o que Emmanuel diz na obra O Consolador. O legítimo portador da beleza caracteriza-se pelo conteúdo da mensagem que expressa, enriquecendo a humanidade com paz, com inspiração e engrandecimento moral, fazendo que, através da sua manifestação de arte, as pessoas se encontrem e confraternizem, respeitando-se umas às outras, sem os apelos das paixões perturbadoras, que induzem à violência, ao sexo desvairado e aos tormentos que desgovernam as emoções com predominância das sensações. O artista verdadeiro precisa buscar com a sua arte atingir esses objetivos. Mas nós somos tão imperfeitos. Mas a imperfeição não nos proíbe e não nos impede
de cumprirmos os conteúdos da lei divina que nós já conhecemos. Se não fosse possível produzir a paz, nós não saberíamos o que é a paz. Se não fosse possível a gente respeitar os outros, nós não saberíamos o que era respeito. Agora, o que vai efetivamente nos fazer cumprir esses desafios é movermos a alavanca da vontade, do esforço nesta direção. E uma questão que queria deixar aqui com vocês é exatamente uma mediunidade artística rara que se chama psicopictografia. É a expressão de uma mediunidade intelectual, ou mediunidade de efeitos inteligentes, né, que contribui para a contribuição da imortalidade da alma. A gente vê um médium pintor pintar Van Gogh em 1 minuto. Quem é que esteve na sessão de psicopictografia da Gertrudes aqui? Ó, os companheiros que estiveram. Ela esteve agora no fim de agosto, na sede da Federação Espírita, fez uma sessão de pouco mais de 1 hora, pintou 14 quadros de vários pintores. Né? É simplesmente mais uma comprovação, porque a doutrina espírita não precisa desse tipo de fenômeno para se afirmar. Ela explica o fenômeno. E o fenômeno é mais uma das formas de comprovação. Mas a doutrina espírita se basta pelo seu arcabouço doutrinário, científico, filosófico, que nos faz compreender qualquer aspecto da nossa vida de relação. Então, a nossa querida Maria Gertrudes, aí está um dos quadros pintados por ela. Né? Eu coloquei 2 aqui. São quadros pintados em questão de 40, 50 segundos. Né? Ela pinta um quadro desses. E o que chama atenção na Gertrudes, eu a conheço há muitos anos, desde a primeira vez que ela veio no Rio Grande do Sul. E antes de fazer a sessão de psicopictografia, ela lê o Evangelho e faz uma longa fala, né, do Evangelho, falando sobre a página do Evangelho, como quem está sentado assim, conversando com alguém sobre Jesus, sobre o Evangelho, de forma muito simples. Ela não é uma grande oradora, é uma conversa. E a primeira vez que nós a vimos pintar, no final nós vamos perguntar, né? Qual é o objetivo dessa fala? O objetivo desta fala é porque todos esses artistas, Joseph, o grande pintor francês, inglês, Van Gogh, Monet e todos os outros, Leonardo da Vinci, nós temos um acordo. Quando eles se aproximaram da minha mediunidade, disse ela, que eclodiu quando ela se aposentou, após os 50 anos, era funcionária do Banco do Brasil, e começou a sentir um pouco da pintar. Médica, desde criança, né? Ela, então, fez um acordo com eles. Sim, pintaremos juntos. Eu darei a vocês a condição de expressarem a sua arte para auxiliar uma obra social criada por Jerônimo Mendonça, aquele companheiro que várias creches em Ituiutaba, em Minas Gerais, e que era paraplégico, tetraplégico, né? Enfim, fazia palestras deitado numa cama, porque com o passar do tempo ele mexia apenas os olhos e a voz saía. Então Gertrudes, após a desencarnação dele, assumiu a obra. E os pintores queriam ajudá-la. E ela então disse a eles, sim, mas para isso nós temos que estabelecer um compromisso primordial. Vocês terão que evangelizar-se. Todos atormentados,
pelo desperdício do talento numa reencarnação onde a arte não cumpriu o seu papel. E eles, então, submetem-se ao longo desses quase 20 anos em que ela vem pintando. Antes de pintar, eles chegam e ouvem a pregação evangélica. E nós que acompanhamos esse trajeto da Gertrudes, ainda comentamos com ela na última vez agora que estivemos juntos, como eles estão calmos, a gente sente. Porque no início eles pintavam, eles batiam nas telas, eles jogavam as tintas em cima da mesa e falavam o tempo inteiro através da médium, enquanto ela vai pintando, ela pinta com as mãos só. E agora sim a gente nota a serenidade deles, o que efetivamente nos traz a grande verdade, a grande e inquestionável verdade. Artistas ou não, a urgência do mundo é evangelho nos corações. Que Jesus nos abençoe.